Mas antes disso, eu desde hoje de tarde eu comecei a pensar, antes de Edinho, que vai ser consagrado evangelista, pastor, nessa noite, de alguém que eu não conheci, mas que foi o primeiro pastor dessa igreja, pastor Severino Januário, que era o pai do nosso irmão diácono Arlindo Januário, e ele começou a pregar o evangelho aqui, no início da obra, só ele, e teve o embasamento do pastor Ramiro. Se eu tiver equivocado, vocês me consertam. O pastor Ramiro, que eu não também conheci, e do pastor José Dantas. Sou um grande homem de Deus, na sua simplicidade, um pastor que veio do mundo, mas que Jesus transformou, um cachaceiro, um homem valente, que não abria para ninguém, num homem ganhador de almas, num homem que foi usado grandemente por Deus como instrumento para começar a obra aqui, nesses 51 anos de idade. E após esse pastor, veio o pastor José Lopes Filho, um homem também novo convertido, lá do sítio de Cajazeiro do Marizal, um localzinho bem pequenininho, desconhecido de muita gente. E Deus, ele pega o pastor José Lopes, novo convertido, no templo que ainda não era desse tamanho, era um templinho pequeno, amarelo, e bem pequenininho, acho que dava um terço desse tamanho do templo que tem hoje. E disse que ele tinha tanta vergonha que se escondia lá atrás dos irmãos com medo de ter oportunidade. E Deus deu revelação ao pastor José Dantas, que ele iria ser o pastor que iria suceder o pastor Severino Januário aqui na igreja, nos dias que havia alguém, pessoas aqui que tinha mais capacidade aos olhos dos homens e da igreja para assumir, mas o pastor José Lopes Filho assumiu essa igreja com muita destreza, humildade, e se enfincou-se a ler a palavra de Deus, e a orar, e a buscar, sendo revestido do Espírito Santo. E foi um grande ensinador na minha época aqui, de lá para cá, nós estamos aqui edificados pelo pastor José Lopes Filho, e ele recebendo a bênção do pastor José Dantas. Então, nessa noite, Edinho está entrando num trabalho que outros trabalharam, e hoje é um motivo de grande responsabilidade, de orgulho e de alegria de sair um pastor daqui dessa igreja também, de ter alguém para dar continuidade. Que nós possamos ajudar em oração, para que o mesmo seja usado grandemente por Deus, como esses homens simples que foram usados. Você vê, 51 anos de idade que tem essa obra, e só 3 pastores, 2 pastores na verdade, e agora o terceiro pastor. A Igreja de Cristo tem essa qualidade, podemos dizer que é uma qualidade, não tem muitos pastores, mas os pastores podemos chamar de uma qualidade nossa, peculiar nossa da Igreja de Cristo. Nesses 51 anos de idade, 2 pastores. E o pastor José Lopes dizia muito a mim, irmão, quando eu dirigia as congregações, isso é uma coisa que é fundamental, é a oração. Uma coisa que é fundamental para um pastor é a oração. A oração é fundamental. Então eu quero convidar agora o pastor, novamente, Naldo Ares, que ele vai começar agora a ministração, a consagração, dar início à consagração do evangelista Edu Lopes a pastor da igreja local nessa noite. Amém? Eu queria convidar a igreja a ficar de pé, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria convidar o pastor da igreja de Jucuri. Ele não teve, Patrícia, não teve oportunidade hoje não, né? De São Bento da Paraíba, São Bento. Pastor, vem aqui orar para dar início à consagração, que o Senhor possa aprovar as nossas aprovações, que o Senhor possa abençoar as nossas escolhas, amém? Amém? Também temos esse prazer de saudar os irmãos na paz do Senhor. Louvamos a Deus pela vida do pastor Edinho, né? Um momento especial. Vamos estar orando por ele, pelo pastor Naldo que vai fazer essa consagração. Feliz por participar deste momento, né? Aleluia. Saí de 1h da tarde ali de São Bento, eu estou aqui para a glória do nome do Senhor, feliz por esse momento desta igreja, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Oramos, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Pai, nós suplicamos, Senhor, tuas bênçãos, Senhor, sobre o teu servo, que nesta noite, Senhor,
está sendo consagrado, Senhor, pastoral desta igreja, sendo reconhecido, Senhor, que ele pastor já foi chamado, Senhor, para esta igreja. Pai, mas agora também eu quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre o pastor Naldo, meu Pai, que vai administrar, Senhor, esta sua consagração sobre o teu filho. A bênção sobre esta igreja, Senhor, que o pastor Edinho vai rebanhar, que possa vir crescer na graça, no conhecimento e também venha crescer em número para a glória do teu nome. Pai, é no teu nome santo que eu já te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Só gostaria de convidar para participar dessa consagração a esposa do pastor Edno Lopes. Amém? A irmã Sara Rejane está com a oportunidade de vir aqui com seus filhos, já que ela quer acompanhar, para estar aqui, subir no púlpito, para ficar aqui junto com seu esposo. Amém? Amém, meus irmãos. Graças a Deus por esse momento. Eu gostaria de pedir à igreja, os obreiros aqui, eu queria que ficassem em pé. A igreja, vocês poderiam sentar. E cadê a esposa do pastor? Amém. Graças a Deus. É um momento muito importante. Eu vendo hoje um pouco da história do pastor Edio. Na época que ele foi consagrado evangelista, lá em Baraunas, pastor Alex. Foi meu tempo também que fui consagrado evangelista, lá em Baraunas. Na época do pastor Antônio Alves ainda, né? Irmãos, eu gostaria de nós, com atenção, a gente foi rápido, o nosso secretário da região é o pastor Edio Lopes. O nosso vice-secretário, a irmã Edinaldo, também não pôde vir. Mas quem tem o tesoureiro, nosso pastor Givanilson, tem também um secretariado, né? Eu pedi para a gente um pouco do histórico, um pouco do perfil também aqui do pastor Edio Lopes. Gostaria que vocês ouvissem com atenção. Amém. Eu saúdo os irmãos em nome de Jesus. Eu saúdo os irmãos em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, nós fizemos uma pesquisa aí no fundo do baú, né? Fomos há 34 anos atrás. Essa igreja tem 51 anos. E essa história começa há 34 anos atrás. Falar de Francisco é lembrar de José. Francisco Edno Lopes aceitou Jesus no dia 1º de janeiro de 1987, numa quinta-feira, em um culto simples no bairro Barrocas. Na época era um templo pequeno, no máximo 15, 20 irmãos. Deste mesmo ano de 87, ele e a irmã Abilene já organizaram os jovens da igreja. Eram os únicos jovens que frequentavam constantemente a igreja local. Os demais jovens eram do centro, moravam no bairro, mas frequentavam a igreja no centro da cidade. Em 87 fundaram a mocidade da igreja local. Já em 88 tornou-se o líder desta mocidade. Já tinha uma mocidade de grandes números. Em 89, quando ainda não era descentralizada, na época, tornou líder dos jovens do centro. Na época era líder de todos os jovens de Mossoró. Neste mesmo período, já auxiliar do pastor José Dantas, ajudando, né? Já pregava e às vezes José Dantas pedia para ir substituí-lo em alguns lugares. Como, por exemplo, na igreja Nova Jerusalém, Olho d'Água dos Borges, aluno de Zé Dantas no discipulado dos 12, foi criado aos pés do pastor Dantas, aprendendo a palavra do Senhor. Com o falecimento em 1989, do dirigente da Igreja das Barrocas, Severino Januário, já no ano de 1990, o seu pai assumiu o pastoreado da igreja local. Ele era auxiliar e sempre, desde que o seu pai assumiu. Pai e filho, unidos no laço do ministério de Cristo. No ano de 2000, houve uma consagração do encontro regional da Igreja de Cristo na cidade de Baraunas. O pastor José Lopes, seu pai, foi consagrado a pastor na época. E Edno Lopes, a evangelista. Daí adiante,
ficou sendo sempre o auxiliar do pastor José Lopes. Em 2016, foi escolhido vice-presidente do conselho local da igreja aqui nas Barrocas. E aí, enquanto o pastor adoece em 2017, ele já sabendo das dificuldades que ele estava enfrentando, e em 2018 ele fala ao seu filho: meu filho, você vai assumir e eu vou fazer o meu tratamento. Ao descobrir que se tratava de um câncer, e aí começou a fazer o seu tratamento e terminou, no caso, pastor Edno Lopes, assumindo a direção da igreja de 2018 a 2020. Em fevereiro de 2020, com o falecimento do pastor José Lopes, mais ou menos uma semana já depois, sentindo que a igreja estava entrando em questionamento, alguns irmãos estavam se perturbando com o falecimento do seu pastor. Marcaram-se então uma reunião do conselho desta igreja, numa sexta-feira seguinte. Falou para os irmãos, como segundo dirigente e evangelista na obra do Senhor, iria assumir a igreja para manter a igreja equilibrada. A igreja é do Senhor, e caso a igreja não quisesse, depois podia se reunir e solicitar ao conselho para entregar o seu pastoreio. E então ficou à frente do trabalho, e os irmãos não mais questionaram. Em seguida, para sua surpresa, os irmãos começaram a questionar, que falava o que falta para que o evangelista Edno possa ser consagrado a pastor, já que o mesmo é o nosso pastor. Fizeram um baixo assinado para pedir ao conselho da igreja local que o consagrasse. E quando todo mundo assinou, nem precisou passar pelo conselho, chegou aos ouvidos da diretoria regional. E logo estamos tratando, e nesta noite realizando aquilo que a igreja viu no seu obreiro, o conheceu, o chamado do Senhor. Edno Lopes, formado em teologia, graduado em administração de empresas, pós-graduado em gestão de negócio e administração, casado com a irmã Sara, tem 2 filhos e 3 filhos do seu casamento anterior. Eu mesmo, Juvanilson Pereira, sou testemunho do privilégio de trabalhar com Edno Lopes. Funcionário da mesma empresa há mais de 12 anos, tenho o privilégio de tê-lo como gestor, buscando o equilíbrio entre as suas atribuições e a ética cristã. Seus colegas de empresas vieram também nesta noite demonstrar o prestígio que é estar com ele nos dias de trabalho, de sol a sol, nos Correios do Brasil. Este é Francisco, filho de José, servo do Senhor. Amém, meu irmão, graças a Deus. O projeto de Deus, muitas vezes Deus chama e leva para ser pastor de outro canto, né? Mas pastor, Deus lhe preparou para ser o pastor daqui, eu não sei mais na frente, mas esse processo todo, é Deus trabalhando para ser o pastor dessa igreja, né? Parabéns, Giovanilson, você acrescentou do fim, ficou bonito. E nós agradecemos, né, os amigos, e o maior testemunho também da nossa crença são nossos amigos de trabalho, né? Também tenho aqui amigo de trabalho, meu amigo pastor Taciel. Eu acho que agora eu estou me orando mais secreto, trabalhando com o Taciel, né? Sei que pode dizer isso, mas graças a Deus. Irmão Marcos está aqui também, né? Servo de Deus. E nós louvamos ao Senhor, né? Por esse momento. Eu gostaria de convidar o pastor Gilberto para ler um texto das Escrituras. É o secretário de missões da nossa região. Ele vai ler um texto e depois nós vamos pedir o pastor, o evangelista Edno Lopes, para ficar de joelho. E nós vamos ver, irmão, quero só dar uma explicação, é o meu entendimento, né? Isso aí não é o meu entendimento.
Nós vamos depois aqui, os obreiros, pôr as mãos. Mas aqui não tem algo misto a mais não, né? Não vai ter uma unção a mais. Aqui é um termo, vamos supor, essa igreja concordou, o ministério concordou, e esses pastores também estão concordando aqui e orando pela oficialização de Edinho a pastor. É um termo mais principal, nós estamos concordando, junto com os amigos, com a igreja, diante de Deus, do seu pastoreado, do seu chamado. Isso é a minha compreensão, mas louvado seja Deus. Graças a Deus, amém, queridos? Eu também quero cumprimentar o nosso companheiro, servo de Deus, né? Que o Senhor conceda cada dia mais graça, e para nós é um motivo de muita alegria poder participar desse momento do nosso companheiro, né? De ministério, pastor Edno Lopes. Eu quero ler aqui um texto para os irmãos, de Josué, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9, no nome de Jesus, para a reflexão do nosso companheiro, no nome de Jesus. Josué capítulo 1, versículo do 1 ao versículo 9. Eu gostaria de compartilhar essa passagem com os irmãos, no nome de Jesus. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde pusares o pé, eu os darei a você. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos habitantes até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da tua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Se forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente ser forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a minha lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e medita nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperará e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Ser forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quero convidar o pastor Alex também para ler o texto aqui das Escrituras. Em seguida nós vamos orar. Saúdo a igreja no nome de Jesus. Irmãos, eu vou confessar uma coisa aqui para os irmãos. Eu estava ali e estava passando um filme na minha cabeça. Pense num filme bom. Eu estava me lembrando aqui o primeiro contato que eu tive com Edno. Ele se converteu em 87. E em 87, nós estudávamos no Abel Coelho. E a gente praticava esporte e jogava bola. E Edno me impressionou quando eu comecei a jogar com ele, porque tinha um bocado de jogador que era cabeça quente. Mas ele era tranquilo demais, e aquilo me impressionou, né? No ano seguinte, em 88, eu me converti. E num culto na casa do pai do irmão Gesi, então eu vi ele. Me lembro como fosse hoje.
o sorriso que ele deu quando me viu. Então, a partir daí, nós criamos um vínculo. E eu tive, por alguns anos, um vínculo muito forte com a mocidade aqui. Morava na casa do meu pai, na Joaquim Nabuco. Então, é só pegar Alberto Maranhão, fechar os olhos e ia sair aqui. A bicicletazinha de corrida. E toda sexta-feira, o culto da mocidade era aqui, né? E sábado era lá no centro. E foi aí que nós criamos esse vínculo de irmandade com a mocidade daqui, com Edno, com Abilene Januário, com Alcivan, né? E outros, né? Que saudade, que saudade. Quantas e quantas vezes eu não fui na casa de Edno, em alguns momentos sociais, né? O quintal grande. Saudade, muita saudade. Não vou chorar não, estou querendo chorar aqui esse negócio aí. Meus irmãos, e eu tive a oportunidade de caminhar com ele por longos anos. E ele foi um dos primeiros jovens a casar. Então aí distanciou um pouco, né? Mas ficou marcado no meu coração. O irmão Edno Lopes, pastor Edno. Atos capítulo 20. Eu vou ler a partir do verso 24. Diz assim, isso é Paulo falando aos obreiros, pastores de Éfeso. Verso 24 diz, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, estou limpo do sangue de todos. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Verso 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendando-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Amém. Amém, meus amados irmãos, pelos textos lidos, né? Eu gostaria de convidar o pastor Edu Lopes para ficar de joelho, sua esposa, se for possível, né? Essa família abençoada. E a igreja pode ficar de pé, né? Para nós orarmos nesse momento. E convido os irmãos para nós pôr as mãos, esse momento muito marcante na vida do pastor Edno. Estou muito feliz, grato também, né? Pois somos desse pastor da nova geração e temos grato a Deus pelos mais antigos, né? Pastor Lúcio, e tem dado continuidade à obra do Senhor. Vamos orar todos nós no nome de Jesus. Pai maravilhoso, Deus eterno, Pai, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua glória, pelo seu poder, pelo seu conhecimento,
pela sua plenitude, ó Deus. Tu és o Deus que nos escolheu. É o Senhor que faz, é o Senhor que realiza. E de nós, meu Pai, nesse momento, estendemos nossas mãos e agradecemos pela vida do nosso irmão Ed. Que o Senhor já tinha o chamado, que o Senhor já tinha preparado. E nós, nessa noite, estamos oficializando, estendendo as mãos, ó Deus, reconhecendo o propósito, o teu chamado que o Senhor já tinha realizado na vida do teu filho. Ó Pai, continua abençoando a sua vida, o seu ministério, o chamado, e que a cada dia mais cresça na graça e no conhecimento. Abençoando sua família, meu Pai, seus filhos, e que o Senhor cada dia mais o conduza, meu Pai, a sua vida e a vida dessa igreja. Pai, em nome do teu filho Jesus, nós te pedimos a tua bênção. Em nome do teu filho Jesus, nós abençoamos a vida do teu filho. Em nome do teu filho Jesus, Pai, nós te agradecemos e reconhecemos e oficializamos neste momento, aleluia, o nosso amado irmão Edu Lopes, ao pastoreado. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos a tua bênção, a tua graça, no nome de Jesus. Pastor Edu Lopes, pode se levantar, meu amado irmão, em nome de Jesus. Prazer, que Deus continue abençoando seu ministério, sua família. A diretoria, em nome da diretoria, nós compramos um livro de pastor para pastor, mas aqui é de pastores para pastor. Em nome de toda a diretoria, são nos livros que tem muito me abençoado. Pastor Hernando Dias Lopes, onde fala sobre a vocação, sobre o nosso chamado, né? E em nome da diretoria nós queremos deixar esses parabéns para você e esse livro aí para que, quando você lê, cresça mais com certeza na obra do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por essa igreja, pela vida do pastor, e nesse momento eu quero agradecer aqui em nome da diretoria, do pastor Lúcio, como vice-presidente, todos os irmãos que fazem parte da diretoria, nós agradecemos por esse momento, no nome de Jesus. Meus irmãos, eu não vou falar muito, eu quero só agradecer primeiro a Deus, depois não existe pastor sem ovelhas, e as ovelhas que o Senhor colocou sob os nossos cuidados, não só meu, mas tem por trás da gente, tem um conselho, tem os auxiliares, tem presbítero, tem diáconos, tem auxiliares de trabalho, dirigentes de congregações que nos ajudam a conduzir esse trabalho. Mas, antes de tudo, e para finalizar, eu pensei em escrever alguma coisa, disse, não vou escrever não, porque eu não vou conseguir ler. E vou ser sucinto. Eu devo esse momento a duas pessoas. Elas foram muito importantes na minha vida. Duas pessoas muito importantes. Tem muitas pessoas importantes, mas duas assim que foram pilares assim para minha vida. Primeira pessoa é o pastor Dantas. Esse homem me colocou, foi quem me conduziu, me discipulou. E não só a mim, tem um grupo de pessoas que hoje são pastores, que passaram pelas mãos dos pastores Dantas. Mas na minha vida hoje eu sinto um cumprimento daquilo que ele iniciou. Há 30 anos atrás, eu estou com 34 anos de cristão, mas há 32, 33, 30 anos atrás, pastor Zé Dantas plantou uma semente no meu coração de amar a igreja, de pregar a palavra para a igreja, de buscar de Deus graça,
sabedoria, conhecimento. O pastor Zé Dantas me ensinou, me introduziu no ministério. Fui auxiliar dele no centro, enquanto fui presidente de jovens lá no centro. E quando o pastor Zé Lopes assumiu as barrocas, eu me dediquei aqui. Então, o pastor Zé Dantas foi esse homem que não só a mim, mas ao pastor Zé Lopes, nós crescemos ouvindo o ensinamento desse homem. E por vários anos, e ele não se cansava, e isso para mim torna-se um ensinamento. Porque isso me faz ver que, por mais que demore os anos, mas se você fizer um discipulado, ensinar, orientar a um grupo pequeno de pessoas, isso lá na frente vai produzir frutos e muitos frutos. Então o pastor Zé Dantas é a primeira pessoa a quem eu atribuo esse momento. E a segunda pessoa, porque veio em segunda instância, é o pastor José Lopes, o meu pai. Ele não me ensinou como o Zé Dantas me ensinou, com ensinamentos bíblicos, mostrando a palavra do Senhor. Mas como eu vivia com o pastor Zé Lopes, morei um tempo com ele, e me congregava com ele, e era ovelha do pastor José Lopes. Eu aprendi com o pastor Zé Lopes o sofrimento de um pastor. E eu dizia, eu não quero ser pastor. Eu dizia, eu não quero ser pastor, porque não tem reconhecimento, não tem agradecimento, só tem sofrimento, só tem, muitas vezes, injúrias, porque é o que eu via com ele. Mas permanência dele, eu via ele se levantando de madrugada, eu via ele na ignorância da ausência daquele conhecimento secular, mas somente com o ensinamento de até a 4ª série. Eu via ele mastigando e folheando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse todos os dias. Isso foi uma outra visão que eu tive, de que a persistência, de que o buscar ao Senhor era um ensinamento que ele passava para mim. Além de tudo, era meu pai, era meu pastor e tudo mais devido à nossa proximidade. Então eu devo a essas duas pessoas esse momento especial. Parece até, irmãos, me perdoem pelo choro, eu tenho tentado trabalhar nesses últimos anos, há uns 3, 4, 5 anos, o controlar o choro, porque eu era muito mais do que isso. Mas é um momento assim muito especial. Parece que a gente está assumindo algo assim glorioso, né? Algo que dá um status e que você não vai sofrer e que você vai viver agora regaladamente. Mas pastorear, meus irmãos, aqueles irmãos mais perto da gente, sabe que pastorear é sofrer. Pastorear é como o pastor Naldo pregou, é cuidar das ovelhas boas e também das ovelhas trabalhosas. Pastorear, não existe cor, não existe conta bancária. Pastorear, segundo a Bíblia Sagrada, não existe beleza, temos que pastorear a todos. Amém? Então que Deus abençoe. Eu vou só pedir ao Luiz Carlos que ele... Eu já terminei. Era mais ou menos isso, irmãos, os meus agradecimentos. Eu tenho muitas pessoas, a amizade de muitas pessoas, a amizade do presbítero Jonas, a paciência, aquele homem que me ensinou bastante na sua forma de se comportar. Tenho os irmãos daqui da igreja, cada irmão me ensina alguma coisa. Então a gente vai se lapidando conforme os irmãos, as ovelhas desta igreja. E a gente vai se tornando e vai aprendendo. Amém? Que Deus abençoe, muito obrigado. Eu vou passar para o presbítero Luiz Carlos e ele vai concluir o trabalho.